Definitivamente, o ser humano não sabe lidar com o que é diferente. O que ele desconhece, ele mata, destrói e não sabe receber os visitantes. Que vergonha! Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, continuando com o caso Varginha. E como eu havia dito no vídeo anterior, um cargueiro do exército levantou o voo de madrugada, sem que fosse divulgado seu destino. Os ufólogos acreditam que tenha sido a Área 51. Com o passar dos dias, mais e mais pessoas, entre eles ufólogos, jornalistas e curiosos, chegavam procurando as 3 meninas que àquela altura já tinham contado milhares e milhares de vezes, sem nenhuma contradição, o que tinham testemunhado. Mas entre tantas pessoas, 4 homens que a família de Liliane e Valquíria nunca viram na vida, bateram a porta. Era aproximadamente 22h30 e eles foram entrando, sem nem serem convidados. Dona Luísa, a mãe das meninas, ao perguntar quem eram eles, teve como resposta, abre aspas, não interessa quem nós somos a mina de ouro que vocês nunca sonharam em ter, fecha aspas. E começaram a fazer perguntas bem pessoais, sobre a renda da família, se eles tinham dívidas, qual seria o grande sonho das meninas. Pelo que Dona Luísa percebeu, eles já tinham bastante informações. Após um tempo considerável de conversa, veio então a proposta. Caso a Dona Luísa não contasse mais a ninguém sobre o que as filhas viram, e todas elas fossem a público, nas maiores emissoras de TV do país, e desmentissem tudo, receberiam em troca uma quantia exorbitante em dinheiro, não precisando nunca mais trabalhar na vida, e teriam também a proteção deles, fossem eles quem fossem. Foi proposto que as 3 teriam de ir com eles até um lugar não mencionado para ensaiar o que deveriam dizer aos veículos de comunicação. E disseram mais, que depois de 15 dias eles voltariam para buscar a resposta. Segundo muitas testemunhas, um dia depois foi visto no bairro uma movimentação estranha e intensa de bombeiros e logo em seguida do exército. Os bombeiros não sabiam com que iam lidar, acreditavam que iam apenas capturar algum animal, já que era um bairro relativamente novo e ainda com muitos lotes vagos e cheios de mato. Só que com a chegada do exército, a atenção dos moradores despertou. Cerca de 10 pessoas viram 5 soldados de farda camuflada e munidos de fuzis FAL entrarem na mata. Passou um tempo, foram ouvidos alguns disparos. E um pouco mais tarde, os soldados retornaram com uma caixa de madeira coberta com uma rede e uma lona. Seja lá o que estivesse dentro da caixa, emitia uma espécie de zumbido e foi colocada no caminhão. No dia 22 de fevereiro, ao entardecer, a rua em frente ao Hospital Humanitas, um dos melhores e mais bem equipados do sul de Minas, ficou tomada por viaturas da polícia, dos bombeiros e por caminhões do exército. Mais uma vez, a tal caixa foi vista, saindo do portão lateral do hospital, sendo colocada no caminhão. Soube-se que antes de ir para o Humanitas, a criatura teria passado algumas horas no hospital regional. Porém, ao ser perguntado sobre toda essa movimentação, o diretor do hospital regional, que também trabalhava no Humanitas, desmentiu tudo e contou outra história. Segundo ele, um rapaz de uma das famílias ricas da cidade teria sido acusado de roubo em uma casa noturna e foi preso. E na cadeia ele teria se enforcado. Como os familiares dele tiveram algumas dúvidas a respeito da morte, pediram que fosse feita a exumação do corpo e a necrópsia feita no Humanitas.
A morte desse rapaz realmente ocorreu, e da forma como foi dita. Acontece que o auto de exumação data do dia 30 de janeiro de 1996. E como eu disse, a movimentação em frente ao hospital foi no dia 22. Então, peraí, exumaram ele 2 vezes? Aí, na Unicamp, o chefe do Departamento de Medicina Legal, Dr. Badam Palhares, segundo os depoimentos dos militares, foi o responsável pela necrópsia do ser que estava no Humanitas, também negou tudo. Disse que todos os depoimentos não passavam de invenções e também negou que o corpo da criatura teria sido fatiado e guardado em uma geladeira no subterrâneo do necrotério de Campos Amarais. Outro também, que negou tudo e disse que todos os depoimentos e versões eram absurdos e leviandade, foi o comandante da ESA, general Pedro Coelho Lima, que se recusou a dar entrevistas ou qualquer outro esclarecimento além de uma notinha à imprensa. Mas se foi tudo mentira, por que os tais homens de terno preto teriam oferecido tanto dinheiro à mãe das meninas? E o que dizer então do depoimento da dona Terezinha? Lembra da tiazinha do zoológico? Pois bem, pesquisando mais a fundo, eu percebi que eu errei a data do avistamento dela. E o caso acabou ficando ainda mais interessante por isso. Eu havia dito que ela estava em uma festa de aniversário no restaurante do zoológico e ao ir à sacada para fumar, deu de cara com a criatura. Até aí tudo certo. Acontece que isso não ocorreu no dia 20 de janeiro, e sim no dia 21 de abril, ou seja, 3 meses depois. Segundo ela, foi a coisa mais feia que ela já viu na vida e só conseguiu enxergá-la do peito para cima, já que o lado de fora do restaurante não havia luz. Mas ainda assim ela conseguiu descrever que a criatura tinha enormes olhos vermelhos e pele marrom brilhante. Mas não viu os tais chifres ou calombos que as meninas viram, já que a criatura estava de capacete. Isso pode indicar que os olhos dela emitiam algum tipo de luminosidade. Dona Terezinha e as meninas não se conheciam, jamais tinham se visto antes, e a descrição do que viram bate totalmente. Na mesma semana do avistamento da Dona Terezinha, foi constatada a morte de 5 animais no zoológico. Animais saudáveis, bem tratados, que não apresentavam qualquer sinal de doença. Uma morte repentina. Em um dos animais foi feita uma necrópsia que mostrou uma intoxicação cáustica, sem nenhuma causa aparente. E na necrópsia dos outros, nada foi encontrado. Num raio de 150 quilômetros em torno de Varginha, na mesma época das capturas, houveram avistamentos de naves e luzes estranhas no céu em cerca de 15 cidades do sul de Minas. Em maio, o estudante Hildo Gardino viu outra criatura quando passava pela estrada. Ele viu a criatura atravessando. Onde ele estava? Na estrada que ligava Três Corações a Varginha. Será que então eles estão aqui ainda para resgatar os que foram capturados? Ou será que tem alguma missão deles em andamento? Bom, não apenas as criaturas morreram. Houve também uma baixa do lado dos humanos. Marco Elixerese, policial militar, na época com 29 anos. Jamais foi internado, nunca ficou doente, mantinha uma vida saudável e regrada, mas mesmo assim morreu de uma infecção generalizada no organismo. Marco fazia parte do serviço de inteligência da Polícia Militar e participou da captura da segunda criatura. Ao chegar em casa, na mesma noite, ele reclamou de fortes dores nas costas e começou a apresentar paralisia e febre. Ele piorou bastante, por isso foi levado para o Hospital Bom Pastor, ficando em isolamento. Nenhum familiar conseguiu mais falar com os médicos que estavam cuidando dele e nem saber que doença Marco tinha. Dias depois, ele foi transferido para o Hospital Regional do Sul de Minas, direto para o CTI. E no dia 15 de fevereiro, às 11 horas, ele morreu. Antes de morrer, minutos antes, ele teria dito à irmã que teve contato direto com a criatura que o arranhou e mostrou um corte no braço.
Então o Dr. Cesário Lincoln, um dos médicos que cuidou de Marco Eli, concordou em falar, pois disse que ele não tem medo de se comprometer. Disse que havia uma pressão para que todos os envolvidos não dissessem nada. Marco Eli Xerez estava com muita dor na região dos rins e febre alta, e piorava de maneira rápida demais para um quadro infeccioso. O médico não sabia que foi Marco o militar que teve contato com a criatura. Soube apenas depois da morte dele através da irmã de Marco. O que o Dr. Lincoln estranhou foi o fato de as bactérias que estavam nos rins e nos pulmões do paciente serem sensíveis aos antibióticos. E mesmo assim, ele continuava a piorar. A imunidade de Marco Eli simplesmente desapareceu sem explicação. Existe a promessa de um livro a ser escrito por um dos militares que participaram ativamente da captura. Mas como ele ainda está na ativa, precisa manter o anonimato. E assim que entrar para a reserva, vai contar tudo. Bom, que nos escondem em casos desse tipo e tentam nos fazer de bobos, isso já não é mais novidade para ninguém. Mas o que me revolta, o que me deixa com muita raiva e cada vez mais envergonhada por ser humana, é o fato de terem maltratado esses seres, atirado neles, causado dor. Me cortou o coração uma das testemunhas dizer que um deles chorou ao ser capturado. É por essas e outras que eu não me comovo nem um pouco ao saber do que os cinzas fazem quando sequestram humanos. Chumbo trocado não dói. Semana que vem eu volto com mais um mistério, difícil de resolver. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.